Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar de Santos e Botafogo, Botafogo e Santos no Engenhão, amanhã, 16 horas do horário de Brasília, 4 da tarde, então, com transmissão para todo o país, acho que menos para Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porque acho que Atlético Mineiro contra a Grêmio, alguma coisa assim, mas teremos então o duelo alvinegro, este duelo tão clássico e com times que normalmente estão em posições diversas. O Santos nunca esteve assim tão pior que o Botafogo, talvez em 2015, mas 13 em algum momento, enfim. Mas este é um Botafogo que, apesar de estar muito bem na tabela, vem numa decrescente terrível e quase conseguindo perder o título mais ganho de todos os tempos. Então, eles vêm desesperados para pegar o Santos, que vai desesperado para pegar o Botafogo, já que o Santos precisa pontuar, até porque todos os outros rivais da nossa parte da tabela pontuaram e o Santos perdeu uma posição para o Vasco. Poderia ter perdido até mais posições se o Cruzeiro tivesse pontuado. O Bahia humilhou o Corinthians no estádio deles lá, no estádio do Corinthians ontem, então todos os times ao redor do Santos estão conseguindo pontos e o Santos precisa, de qualquer maneira, pontuar contra o Botafogo. Falemos então de Botafogo e Santos amanhã no Engenhão. Antes do que eu peço sempre, quero dar aqui parabéns para o meu tio Elcio, um grande apoiador do canal, mas mais do que isso, um grande santista e ainda mais do que isso, uma pessoa que me é muito querida. Hoje, inclusive, não era nem para eu estar fazendo esse vídeo, era para eu estar na companhia dele. Infelizmente, nós decidimos adiar as viagens por questões de clima, no caso meteorológico, não clima da família, mas clima meteorológico, então não estamos juntos fisicamente, mas tio, aquele abraço, muito obrigado por ser a pessoa maravilhosa que você é. E aí, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilhe, comente aí e diga qual é o seu palpite para este Santos que possivelmente terá a volta de Camacho. Então segurem-se em suas cadeiras. O Santos está aqui na Gazeta Esportiva, deve ir com João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson. Então, aquele esquema de dois zagueiros com dois laterais, sendo o Lucas Braga fazendo essa lateral. Rodrigo Fernandes, Camacho na volância, segunda volância. Jean Lucas e Lucas Lima. Soteldo e Marcos Leonardo mais avançados. Já no GE, temos uma situação bastante parecida. Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevson, Rodrigo Fernandes, Camacho ou Nonato, Jean Lucas e Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo. Então, temos aí essas duas opções, ou Camacho para ser mais marcador, tenho aqui minhas dúvidas, ou Nonato para criar mais, o que também me dá muitas dúvidas. A verdade é que o Santos não tem muitas opções, não é como se nós pudéssemos criticar assim muito claramente uma ou outra opção, né? Como se uma fosse explicitamente óbvia que é a melhor. Eu até acho que não seja. Acho que a gente não tem essa opção mesmo. Então, vamos aqui contar com o estudo do Marcelo Fernandes. Vamos torcer para que ele tenha estudado esse time do Botafogo. E visto que abrir mão dos três zagueiros para colocar mais um volante, no caso o Camacho, foi a decisão mais acertada. Lembrando que o Santos, com todos os resultados que aconteceram e que ainda estão acontecendo neste momento, o Coritiba joga contra o Fluminense e está sendo rebaixado. Está perdendo do Fluminense e está sendo rebaixado. O Vasco já empatou hoje contra o Atlético Paranaense. Inclusive, nosso adversário do próximo final de semana em Curitiba. Gostaria muito de ir. E com os resultados de empate, né, de Cruzeiro e Vasco, foi um empate bastante providencial, senão um dos dois fatalmente nos teria ultrapassado. O resultado do Bahia também, que não foi muito bom, apesar de manter o Corinthians perto, talvez o Corinthians aí não esteja totalmente livre da possibilidade de queda, então essa derrota cachapante de 5-1 pro Bahia em casa. E aí acho que vale até uma menção aqui. Eu tô pensando talvez em fazer um vídeo mais longo sobre isso, mas, gente, assim, é claro que o Santos sofreu uma humilhação nesse campeonato, que foi o 7-1 contra o Internacional, mas foi fora de casa, contra o time que não estava abaixo da gente na tabela. Nós poderíamos passar o Internacional, mas ele não estava abaixo da gente na tabela.
E não foi contra, diante da nossa torcida. Eu até fiquei pensando depois, né, que grandes vexames que o Santos teve diante da própria torcida. Acho que nada nesse nível, né, de tomar um 5-1 do Bahia. E aí eu fico de novo com a questão. Teve invasão ontem no estádio do, da Marginal Sem Número, lá da Barra de Itaquera. E eu não sei, né? Eu não tô acompanhando, assim, eu de fato não quero ser injusto. Mas eu quero saber se vai ter as mesmas vozes que gritam tanto contra a Vila Belmiro quando ocorre alguma coisa dessas. Sendo que no Santos não teve isso este ano. Mas estamos vendo aí outros times acontecendo isso. Lembrando de novo, o Grêmio, no ano que caiu, quebrou até o VAR. O torcedor do Santos nunca fez isso. E ninguém fica aí falando que a arena do Grêmio tem que ser fechada. E eu quero ver se vão falar as mesmas coisas do estádio do Corinthians. É verdade que a Vila precisa ser modernizada, é verdade que o Santos merece um estádio maior, mas todos contra a hipocrisia, né? Não queremos aqui uma hipocrisia por parte dos veículos importantes aí. Mas eu espero que se pronunciem contra as manifestações, para que o Corinthians tome aí uma punição bastante robusta, como costumam colocar contra o Santos. Acho que para esse campeonato não deveria mais jogar com o público. E aí vamos ver o que acontece, né? Bom, deixei aqui meu pequeno desabafo de um time que tomou 5-1 em casa do Bahia. O Santos fez o 5-1 no Bahia no agregado, se vocês pararem pra pensar. Venceu 3-0 em casa, venceu 2-1 fora. O agregado do Santos 5-1, o Bahia descontou no Corinthians. Então, parabéns, Bahia. E vamos ver se a gente alcança o Corinthians. E para isso é importante, de novo, que o Santos pontue e vença. O Santos que neste momento tem 42 pontos em 15º. Mesmo número de jogos. Mesmo número de pontos que o Vasco, porém com um jogo a menos e muito menos saldo de gols. Então o Vasco tem um saldo de gols bem melhor que o Santos, acho que 10 de diferença. E é isso que deixa o Vasco em 14º. Para baixo do Santos, o Bahia, que já tem 35 jogos, o Santos fará seu 35º jogo amanhã, tem um ponto a menos que o Santos. E o Cruzeiro, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento neste momento que eu estou gravando, tem um jogo a menos que o Santos e um ponto a menos que o Santos e está na zona do rebaixamento. E isso traduz muito do perigo que é essa situação do Santos, principalmente com a vitória do Bahia. Ontem, o Bahia chega e encosta no Santos, ficando a um ponto de diferença. E o Cruzeiro, que eu acho que tem uma tabela bem difícil, se não me engano também, pode ser que ultrapasse o Santos e aí jogando mais um time para baixo, né? No caso, nós. Então seria muito importante que o Santos conseguisse. Nossa, uma vitória seria espetacular. Até porque se o Santos consegue resultados bons fora de casa, venceu Goiás, venceu Palmeiras, venceu Flamengo, venceu Bahia. Então quem sabe aí. O Cruzeiro venceu Fortaleza, né? Fora de casa, que resultado horroroso. Bom, Goiás e Cruzeiro amanhã, então, em Goiás. Goiás que não é um bom mandante. Seria bom que o Goiás conseguisse aí tirar pontos do Cruzeiro. Vamos torcer para que isso aconteça. E no mais. Segunda-feira às 9 da noite. E no mais, o Santos fica aí nessa situação periclitante da tabela. De novo, repito, 42 pontos. Uma vitória, teoricamente, para chegar nos mágicos 45, mas com essa subida desses outros times, tenho cá minhas dúvidas que 45 serão suficientes. Eu acho que é possível que não, mas enfim, o Santos tem 4 jogos aí para conseguir fazer ao menos mais pontos do que apenas 3. Então o Santos em 15º com 42, o Vasco em 14º com 42, Internacional em 13º com 43, Corinthians em 12º com 44, se o Santos vencer passa, Fortaleza em 11º com 44, mais 34 jogos, e aí o São Paulo com 46 em 34 jogos. O Atlético Paranaense é o nosso objetivo, seria. Eu tava vendo um vídeo assim que o Santos, para ir para a Copa do Brasil, precisaria ao menos ficar na frente do Atlético Paranaense, que neste momento está conseguindo a vaga na Copa do Brasil. Eu acho que é muito difícil. O Atlético Paranaense tem 52 pontos, 10 a mais que o Santos. O Santos teria que vencer todos. Mas o importante é o Santos conseguir livrar-se logo dessa situação do rebaixamento. Do lado do Botafogo, só para comentar a situação do time, o time que não vence há 6 jogos, 7 jogos, está em segundo, então efetivamente perdeu a liderança. O Botafogo chegou a estar 13 pontos de distância do segundo colocado. É impressionante como um time consegue perder um campeonato desses.
mas o Botafogo está fazendo muita força para conseguir. E aqui eu tenho testemunhas, não aqui, mas eu tenho testemunhas de que quando o Botafogo estava 3 pontos na frente, eu falei, a natureza cuida do Botafogo. Talvez o Botafogo ainda ganhe esse título, mas do jeito que está indo, eu tenho aqui sérias dúvidas. O Botafogo está 1 ponto atrás do Palmeiras, 1 ponto à frente do Flamengo, 2 pontos à frente do Grêmio, 2 pontos à frente do Bragantino. E já não depende só de suas forças, afinal de contas não joga mais contra o Palmeiras. Então depende de o tropeço do Palmeiras e ser totalmente completo. O que, que isso implica? Isso implica que o Botafogo, que tivesse mantido mais ou menos a regularidade do primeiro turno, estaria já campeão, poderia colocar o sub-15 para jogar contra o Santos, mas não, vem aqui só força máxima, vem aqui com muita pressão, com muito em jogo, e é nesses momentos em que um gol tomado pode desestabilizar. Sob um certo aspecto, a pressão sobre o Botafogo é maior do que sobre o Santos. Claro que o Santos está numa situação bem pior, corre o risco do rebaixamento, o Botafogo não vai cair, não vai sair da zona da Libertadores, mas o Santos vem numa subida, vem numa crescente, enquanto o Botafogo vem numa descendente feroz. Então eu acho que os jogadores do Botafogo deverão estar, possivelmente, né, deverão estar inseguros, talvez nervosos, e é importante que o Santos faça valer isso. Aquela coisa que sempre falam do Santos, que eventualmente a Vila joga contra, esse ano a gente não viu isso, mas seria importante que o Santos jogasse bem para que o Engenhão jogasse a favor do Santos e contra o Botafogo. Seria ótimo o Santos marcar um gol logo no começo, e aí destabilizar o time deles, começar a gritar vergonha, e brasileiro é obrigação, e toda aquela pressão, e aí o Santos marca mais um gol, eis, é o meu sonho. Tomara que isso aconteça, seja aí um bom presente de aniversário pro meu tio. E só para terminar, falando da arbitragem, quem apita o jogo é o Wilton Pereira Sampaio, é um árbitro FIFA, então, muito conhecido. E eu tô olhando aqui os jogos que ele fez esse ano, ele não fez nenhuma vitória do Santos, só derrota do Santos. Derrota em casa pro Flamengo de 3-2. Não foi aquela no Rio que o Santos foi absurdamente roubado. Eu não lembro de nada desse jogo, assim, de muito relevante. Entre cachorro e transeuntes, muita informação aqui. Ele apitou o Grêmio Santos, que o Santos perdeu de 1-0 na primeira rodada do campeonato. Ele apitou 3-0 sobre o Iguatu, que parece que foi, sei lá, uns 10 anos atrás. Nossa, que o Santos enfrentou o Iguatu, venceu por 3-0. Se não me engano, o Marcelo Fernandes dirigiu o time nesse jogo. Algo assim. E no ano passado, ele apitou uma derrota pro Palmeiras, então difícil. Mas ele apitou o Santos de São Paulo da volta do Soteldo no cruzamento do Lucas, né, pro Lucas Braga. Então, tomara que ele consiga aí dar essa sorte de novo. Ele também apitou um 3-0 sobre o América, no jogo em que o Santos vira o líder. Não sei se vocês lembram disso, mas o Santos foi líder no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi nesse jogo que o Santos venceu o América por 3-0. Ele, Wilton Pereira Sampaio, era o árbitro. Então tem uns lances meio polêmicos, mas foram todas decisões corretas, se eu não me engano. Nada muito polêmico. E o VAR será de Rodrigo D'Alonso Ferreira, que apitou Bahia 1 Santos 1 na Arena Fonte Nova. Esse jogo eu acho que não teve problemas. Se não me engano, teve problema o da ida. Que eu acho que teve um gol do Santos que pra mim foi mal anulado. Ele apitou o Fortaleza 4-0, não quero nem falar disso. Mas ele apitou o Vasco 0 Santos 1, o gol do David, lá em São Januário. E é bom, isso é um bom sinal, porque no final do jogo teve muito pedido de pênalti da torcida dos jogadores do Vasco e ele não chamou o árbitro nenhuma vez, no que eu acredito que ele fez o correto. Também apitou Santos 0 e Atlético Mineiro 0 este ano. Então, Rodrigo D'Alonso Ferreira e o Wilton Pereira Sampaio, os, não vou falar astros, né? Mas enfim, as figuras importantes deste Santos e Botafogo. Então, lembrando, amanhã transmissão da Globo, muito provavelmente, a menos que você more no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais. Pro resto do país, Botafogo e Santos, Santos e Botafogo diretamente do Engenhão, 4 horas da tarde do horário de Brasília, 16 horas. Uma vitória seria muito importante pro Santos e torcemos muito para que isso aconteça, que, enfim, o estádio se chama Newton Santos, quem sabe nos ajude, grande Newton Santos. E, no mais, que o Santos precisa muito pontuar amanhã. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha e deixa um feliz aniversário pro meu tio aí, porque ele merece muito. Feliz aniversário, tio Elcio. No mais, pra cima deles, tamo junto, abraço!